Olá, muito boa tarde a você que a partir de agora está junto com a gente no programa Visão ao Meio-Dia. E nós vamos diretamente a Londres, onde o nosso pastor-presidente Ivo Gonçalves vai tratar de um tema muito importante. O tema hoje é a visão da guerra espiritual, né? Você que está acompanhando junto com a gente aqui hoje vai entender um pouquinho porque certas coisas acontecem na sua vida, mesmo entendo que você estando na presença de Deus. Pastor, qual que é a visão que o senhor tem sobre a guerra espiritual? E pessoas, pastor, que estão na presença de Deus, que têm uma relação com Deus constantemente, elas vivem essa guerra espiritual? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Que a paz esteja com todos vocês, que o amor de Deus esteja na vida de vocês. Esse é um tema muito especial. Nós vemos pessoas hoje que têm perdido batalhas espirituais, guerras espirituais na sua vida, por não entender a visão da batalha espiritual. E nessa tarde eu gostaria de falar com você sobre as batalhas espirituais que acontecem sobre as nossas vidas. E eu gostaria de usar um versículo bíblico que está no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que interessante. Quando Deus fala a Ageu, ele sempre faz questão de citar que ele é o Senhor dos exércitos. Ele estava ali incentivando, motivando Ageu para construir um templo, porque um templo tinha sido destruído. E Deus diz: não preocupa, Ageu, agora quem está falando, quem está entrando nessa guerra agora é o Senhor dos exércitos. Olha que interessante, tem muitas pessoas que hoje vivem uma guerra espiritual, uma batalha na sua vida. Tem muitas pessoas hoje que estão passando por lutas espirituais. Mas quando você invoca na sua luta o Senhor dos exércitos, ele é capaz de mudar a tua história. A Bíblia ela nos fala a história de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias estava passando as piores batalhas na vida dele. No livro de Isaías, a palavra de Deus diz que Ezequias, ele foi cercado pelo exército da Síria, Senaqueribe. Ele invadiu todos os reinos, guerreou com todos os reinos e venceu quase todos. E agora ele vai guerrear contra Jerusalém. E a Bíblia diz que Ezequias, naqueles dias, estava em aperto, passando uma das piores lutas na vida dele. E a Bíblia diz que ele resolve colocar naquela batalha o Senhor dos exércitos. Sabe por quê, meus irmãos? Muitos cristãos não vencem batalha espiritual porque às vezes na hora dela orar, ela invoca não o Senhor dos exércitos. Você precisa entender que há momentos na sua vida que há momentos de batalha, momentos de guerra espiritual. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando o profeta vai anunciar, ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos deu. O nome dele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Você precisa entender que a cada momento o nome do Senhor tem que ser invocado na sua vida. Não que ele tenha vários nomes, mas a sua guerra tem vários nomes. A sua guerra tem vários nomes. E muitas das vezes você está orando, buscando paz, orando pela paz,
sendo que você tem que ir para a guerra. A Bíblia diz que um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Mas a Bíblia diz também que o nome dele é Deus Forte. Quando a Bíblia fala que ele é um Deus forte, quer dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Ele diz assim para Ageu: Ageu, o meu é o ouro, meu é a prata. Ele diz: Ageu, não se preocupe, não tenha medo. Porque quem está falando com você agora é o Senhor dos exércitos. Eu estou trazendo essa palavra para você que está passando por momentos difíceis, momentos de guerra, um momento talvez que você diz: pastor, como que eu faço para vencer esta guerra? A Bíblia diz que Ezequias, ele tinha uma carta na mão, e naquela carta estava escrito afrontas, porque o rei da Síria, Senaqueribe, escreveu uma carta, e naquela carta ele dizia: em quem você confia? Por que você está depositando toda a tua confiança? Ele dizia: eu vou invadir o teu país. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele resolve ir para o templo com aquela carta de afronta. Ele entra no teu quarto e ele vai orar, e ele vai buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele diz: Senhor, ele está desafiando, porque ele pensa que o Senhor é como os outros deuses, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. E ele diz: Senhor, vem para essa batalha comigo, que nós vamos vencer ela. Ora, meu irmão, você precisa entender isso. Há momentos na sua vida que somente o Senhor dos exércitos pode vencer suas batalhas. Você não pode ser fraco, ter medo, porque se você tiver medo, você vai perder a sua batalha. Deus não vai te ajudar. Mas se você for corajoso, se você se levantar, Deus vai dar armas para você, Deus vai capacitar você, Deus vai abençoar a tua vida. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Você precisa entender. E eu gostaria de estar lendo com você mais um versículo muito interessante. Talvez você conheça ele. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam nos seus mares, ainda que as águas tumultuem e expungem a sua fúria e os montes estremeçam. Diz: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus nos ajudará desde o romper da manhã. Olha que interessante. Aqui a Bíblia fala que ainda que tudo estiver contra nós, ele diz: eu não vou temer. Eu não vou temer, porque Deus está comigo. Aí no versículo 7 ele vai dizer assim: olha, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você entende, Deus abre a tua visão para você entender que o Senhor dos exércitos, ele está com você. Aí você vence todas as suas batalhas, porque a Bíblia diz que ele é o Deus de Jacó. Quem era Jacó? Era um homem menosprezado, era um homem que não tinha nada. Deus encontra Jacó dormindo numa pedra e dá uma visão para ele. E naquela visão Jacó vê os anjos subindo e descendo. E Jacó entende que aquela visão era Deus falando com ele. Era Deus querendo mudar a história da vida dele. Jacó não tinha condições de vencer nenhuma guerra. Ele não tinha nada. Ele estava fugindo de casa. Mas naquele momento,
ele pega o que ele tem, um pouquinho de óleo, e ele derrama sobre aquela pedra, e invoca o Senhor dos Exércitos, e diz: se o Senhor for comigo, nesta caminhada, se o Senhor me abençoar, me dá o que comer, o que vestir, o Senhor será o meu Deus. A Bíblia diz que Deus honrou Jacó, Deus mudou o nome dele, Deus transformou a vida dele, Deus prosperou ele. Por quê? Porque ele teve a visão, ele entendeu, ele colocou o Senhor dos Exércitos na frente da batalha dele. É isso que você precisa entender. Quando você confia em Deus, você coloca o Senhor dos Exércitos na frente da doença, você coloca o Senhor dos Exércitos na frente da luta financeira, porque ele vai vencer por você. Aquilo que você não tem condições de vencer, o Senhor dos Exércitos vai vencer. Mas para isso, meu irmão, você tem que confiar. Ezequias, ele confiou tanto em Deus, ele confiou tanto em Deus, ao ponto que o rei da Síria olhou para ele e disse: em quem você confia? Jacó confiou tanto em Deus, mas tanto em Deus, que Deus mudou o nome dele. Ele brigou uma noite inteira com um anjo, e ele diz: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio deste lugar. Isso que você precisa entender. Não abandone a guerra. Essa mensagem é para você que está pensando em abandonar a guerra, abandonar as coisas de Deus. Lute, e Deus vai te honrar. Por quê? Ele diz: eu sou o Senhor dos Exércitos, meu é o ouro e minha a prata, tudo dele. Se você crê, ele vai te prosperar, ele vai abençoar você. Essa luta financeira não vai te matar. Essa luta financeira que você está passando, ela não vai te matar. Invoque nessa luta o Senhor dos Exércitos. Quando Deus fala com Malaquias, ele diz: traga todo dízimo e oferta e coloque no altar, traga a casa do tesouro, invoque-me, o Senhor dos Exércitos, e eu mostrarei para você que eu vou te prosperar, que eu vou te abençoar. Talvez você não consiga vencer essa luta financeira. Talvez o salário que você recebe não dá para pagar as suas contas. Mas quando você for fiel, quando você for fiel com Deus, nas suas ofertas, Deus, ele vai te honrar. Ele vai tirar você dessas condições. Sabe qual que é o problema? É que você deixou de confiar em Deus. Você está confiando mais no dinheiro, mais em você, do que no Senhor dos Exércitos. Confia nele, seja fiel com ele, que o Senhor dos Exércitos, o Deus que mudou a vida de Jacó, é o Deus que vai mudar a sua vida. Eu já fui um Jacó, não tinha nada, dormi em cima de uma pedra, mas diz que eu conheci o Senhor dos Exércitos. Eu entendi, só ele pode mudar a minha história, porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. E ele diz: Ageu, esse segundo templo será muito maior, será muito melhor. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você. Deus quer construir algo novo na sua vida, e algo muito maior, e algo muito melhor. Você confia nisso? Que Deus te abençoe. O Senhor dos Exércitos esteja com você. Ele está te levantando onde você está. O Senhor dos Exércitos está entrando nessa guerra que você está passando. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele está te prosperando. Confia nele. Volte a ser fiel. Acredite nele, que ele está trazendo essa visão para você. Os anjos do Senhor já estão começando a trabalhar na sua vida. Você crê nisso? O Deus de Jacó, ele é o teu refúgio. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Certo. Pastor, uma pergunta nesse momento. Existem momentos que mesmo a gente orando, né? Mesmo a gente orando muito,
a vontade de desistir vem muito forte, mesmo orando. Existe uma forma ideal de orar, de clamar a Deus, pastor? Às vezes a gente está orando da forma errada, pastor. A maior finalidade que o diabo tem na vida de uma pessoa é que ela ore errado. Ele contamina as pessoas. Porque se a sua oração está errada, como você vai ser abençoado? É por isso que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, nos ensine a orar. A única coisa que o discípulo perguntou foi isso. Eles nos ensinam a orar. E quando você ora certo, Deus te abençoa. Deus te dá vitória. É aquilo que eu disse. Imagina um soldado indo para a guerra e ajoelhar nos pés do seu adversário, dizer: por favor, não me mate. Ele vai perder a guerra. Ele tem que guerrear. Ele tem que lutar. É isso que eu tenho dito para as pessoas. Existem momentos na sua vida que você precisa lutar, que você precisa ser forte, para você não desistir. É por isso que Jesus disse: quando você for para uma guerra, pense que com 100 homens você pode derrotar um exército que vem com você com 1000 homens. Por isso que Jesus está dizendo o quê? Na sua batalha, na sua guerra. E eu falo com você que às vezes está pensando em desistir, em desanimar. É importante que você ouça essa palavra. Quando você entende que a sua oração, ela tem o poder de mudar a história. Só que a oração, ela trabalha junto com a sua ação. Quando Moisés estava diante do mar, ele foi orar. E Deus falou para ele: por que você está prostrado? Diga para o povo que marche. Há momentos que você vai ter que marchar. Você vai ter que andar. E quando você anda, quando você marcha, o Senhor dos Exércitos, Ele abre o mar e mata teus inimigos. É isso que você precisa entender. Coragem. Homem, mulher que está me ouvindo, tenha coragem. Não importa a luta que você está passando. Confie no Senhor dos Exércitos. Acredite nele. Ele é maior que todas as suas lutas. É isso que eu gostaria de deixar. Amém, pastor. Nós estaremos de volta, com o nosso programa Visão ao meio-dia, com certeza amanhã. E mais uma vez, lembrando a você que está acompanhando a programação, que nós estamos com a Igreja Visão do Evangelho em Ribeirão das Neves e na cidade de Franca, como você acompanha aí agora no nosso vídeo, com os endereços. E esperamos você para cada vez mais evangelizar e levar a palavra do Senhor. Até amanhã, com certeza.